Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu quero responder com dados se vale a pena só ter ações ou se vale a pena tu ter fundos imobiliários também. Essa polêmica começou lá no meu Instagram, eu botei essa enquete, a maioria das pessoas elas responderam que vale a pena ter os dois para o longo prazo, mas teve algumas pessoas que ainda não se convenceram. Elas ainda acham que só ter ações é a melhor opção. E será que elas estão certas? Será que ações realmente rendem mais do que fundos imobiliários? Ou será que combinar as duas classes de ativos e ganhar os benefícios de cada uma delas seria a melhor opção? Vamos partir para uma tabela que eu montei com os dados das duas classes de ativos. Então vamos lá, nós temos dados desde 2011 até abril de 2021. Nós temos o retorno mensal do Ibovespa, do IFIX, e aqui eu botei uma hipótese de alocação de ativos 50-50, bem simples para a gente ver qual é o resultado. E antes que alguém diga, não, Felipe, mas o Ibovespa não representa as ações, e os IFIX também não representa, tem fundos imobiliários muito melhores do que o IFIX, ou tem ações que são muito melhores que o Ibovespa é um índice podre. Olha, eu entendo todas essas críticas, mas assim, para fazer estudos, é muito mais fácil tu pegar os índices, tanto é que a maioria dos estudos são feitos usando os índices. E embora o resultado possa mudar um pouquinho se tu fizer esse estudo com ações individuais e fundos imobiliários específicos, eu acho que esse tipo de estudo é muito interessante para a gente ver na prática o que acontece quando tu mistura essas duas classes de ativos. Então aqui está o retorno mensal, aqui eu botei a rentabilidade acumulada, ou seja, aquele retorno mensal vai se acumulando ao longo do tempo. Eu botei a evolução do investimento inicial. Botei R$100 aqui para ficar fácil de acompanhar e apenas um investimento. Então a gente vai ver realmente qual foi o que teve a melhor rentabilidade. Aqui também tem uma coluna de drawdown, que seria a pior queda. E nada mais é do que a variação entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Não estou entendendo nada. Olha aqui, ó. Tu vê que conforme o Ibovespa ele estava se valorizando, que aqui a primeira linha não conta porque aqui realmente começa a verificar se teve quedas ou não. Então aqui ele vai se valorizando, então aqui o drawdown está zero. A partir do momento que ele tem uma valorização negativa, ele teve uma queda de 3,58%. E aí no mês seguinte ele continuou caindo, 2,29%. Bom, aí o drawdown já é a acumulação do 3,58 com 2,29. Então ele está com um drawdown de 5,79. Continuou caindo. Bom, aí esse drawdown está acumulando. Até que aqui em outubro de 2011 ele tem uma rentabilidade positiva, finalmente, Ibovespa, e aí o drawdown diminui um pouquinho. E aí ele vai diminuindo até ele zerar, ou seja, até o índice Ibovespa recuperar aquela máxima que ele teve anteriormente, e aí zera o drawdown, e aí depois se ele tiver novas quedas, começa a contagem desse drawdown também. Essa planilha eu achei muito interessante, eu me inspirei numa planilha de um curso que eu recentemente fiz, eu atualizei ela e fiz algumas modificações para fazer esse estudo. E vamos direto ao ponto ver qual foi o que teve melhor desempenho. Nós vamos ver a evolução de R$100 investido só no Ibovespa, R$100 investido só no IFIX e R$100 nessa carteira meio a meio. E agora eu quero que tu pense, e depois no final do vídeo eu quero que tu comente para ver se tu acertou. Qual tu acha que vai ter o melhor resultado nesse período de 2011 até abril de 2021? Então vamos ver quem é que vai ficar na frente durante esse período. A gente pode ver ali que a carteira 100% IFIX ela está na frente durante todo o período até agora. A carteira 50% ações, 50% fundos imobiliários está ali no segundo lugar e a carteira 100% ações está no último lugar. Então, será que no final desse vídeo, aquela pessoa que achava, não, eu quero ter tudo em ações, porque eu acho que ações rendem mais, ela vai trocar de opinião e vai dizer, não, peraí, vou querer ter tudo em fundos imobiliários porque fundo imobiliário rende mais? Não sei. Mas a gente pode ver aqui que já está quase acabando o período, nós já estamos em 2017 e o IFIX ele permaneceu ali na frente durante todo o período e a carteira meio a meio ela não chegou nem perto do resultado total que o IFIX está apresentando. Então assim, a gente não tem como saber nos próximos 10 anos, acabou o gráfico, a gente não tem como saber nos próximos 10 anos qual é a carteira que vai ter o melhor rendimento. Então, assim, para mim, faz muito mais sentido tu estar exposto a diferentes classes de ativo para tu se beneficiar desse efeito que a diversificação causa. Ela tem a possibilidade de diminuir o risco e muitas vezes aumentar o retorno. E vamos ver aqui no gráfico
a evolução dos R$100. A gente já viu que aqui mais rendeu foi aqui o 100% IFIX. Ela começou com R$100 e acabou ali com R$286. Já a carteira meio a meio, ela começou com R$100 e acabou com R$231. E a carteira 100% ações acabou com R$176. Vamos ver esse resumo aqui numa tabela. Então, depois que eu dei um zoom aqui, aqui está o resumo da carteira. O retorno total do Ibovespa, do IFIX e a carteira com alocação ali diferenciada. E aqui está o retorno anual composto. Ou seja, se rendesse a mesma coisa todo ano, quanto que renderia? Aqui a gente tem um período um pouquinho mais do que 10 anos. É 10 anos e alguns meses. Então, a gente já pode ver aqui que a carteira meio a meio, ela aumentou o retorno e diminuiu o risco. Olha aqui, ó, o risco só do IFIX, a gente já pode ver que o risco do IFIX, medido pelo desvio padrão, ele é bem menor do Ibovespa. E a carteira meio a meio, ela diminuiu o risco do Ibovespa e aumentou um pouco o retorno. Não chegou a bater o IFIX nesse período, mas não é incomum quando tu combina classes de ativo diferentes, tu ter um retorno maior e tu ter um risco menor. Isso aconteceu já combinando ações brasileiras e ações americanas, e então eu acho que tu não tem que ter preferências por apenas uma classe de ativos. Tu combinando e ter uma diversificação entre diferentes classes de ativos, eu acho que é o melhor caminho, apesar de que a gente viu que se tu tivesse 100% no IFIX, tu teria um resultado melhor, mas a gente não tem como garantir que isso vai acontecer no futuro, e fora os riscos de cada classe de ativo. Vai que passa uma legislação que atrapalha só os fundos imobiliários. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem riscos que a gente não sabe, nem que a gente não sabe. É uma coisa meio de louco. Então, para tu estar melhor protegido, eu acho que faz muito mais sentido estar em mais de uma classe de ativos. Continuando analisando aqui, ó, a pior queda. A gente já viu aqui, ó, que o Bovespa, ele teve uma queda de quase 50%. Um drawdown que foi acumulando, ou seja, ele teve sucessivas quedas mensais e acumulou um período ali, ele estava caindo até menos 41%. O passo que o IFIX, essa queda, esse drawdown é muito menor, e numa carteira meio a meio ele é um pouquinho maior, mas bem abaixo dos 41%. E o melhor mês, a gente vê aqui que o Ibovespa ele é mais volátil e considerando apenas um mês, ele foi o que teve o maior resultado num mês único, enquanto que a carteira meio a meio ficou no segundo lugar. Então a gente pode ver que a carteira meio a meio ela acaba sendo meio equilibrada. Ela muitas vezes não está na primeira colocação, tanto em termos de rentabilidade, mas também em termos de risco, ela não sofre tanto risco. E aqui o pior mês, já pode ver aqui que ações teve o pior mês ali fechadinho, teve uma queda de quase 30%, enquanto que o IFIX foi metade disso, e uma carteira meio a meio foi esse valor aqui que vocês estão vendo. O que acontece aqui se eu mudar esses valores de alocação? Olha, quanto mais eu botar o Ibovespa, mais o resultado vai ficar pior. Porque a gente já viu que nesse período o IFIX teve o melhor resultado. Ao passo que se eu diminuir a alocação do Ibovespa para 10%, ó, a gente já pode ver aqui que o retorno dessa carteira combinada se aproxima muito do retorno total do IFIX e o risco também está muito próximo do risco do IFIX. Então dá para brincar aqui, mas lembrando, isso a gente consegue só ter certeza desses resultados olhando para o passado. E agora tu tem que olhar para o futuro e decidir o que tu vai fazer com a tua carteira. O que tu vai fazer com o teu dinheiro. Mas antes de fazer isso, se tu está curtindo o vídeo, lembra de se inscrever no canal e ativa no sininho para receber as notificações. Assim tu não perde nenhum estudo, nenhuma novidade que eu postar por aqui. Além, óbvio, tu ajuda o canal a crescer, tá bom? Já agradeço antecipadamente. Então, resumindo novamente o meu ponto que eu já falei algumas vezes. Não acho que faça sentido tu escolher apenas uma classe de ativos. Se daqui a pouco tu é muito especialista naquela classe de ativos e tu se sente só confortável investindo nela, ok, até daria para aceitar. Quer dizer, eu não tenho que aceitar nada. Tu que vai fazer as escolhas para o teu investimento, para o teu dinheiro render mais. Mas depois de olhar todos esses dados e vários outros estudos que eu já li, eu acho que a melhor opção é tu ter mais de uma classe de ativos. Eu gosto de ter ações brasileiras, ações americanas e fundos imobiliários brasileiros. Até poderia botar os REITs, os fundos imobiliários americanos, mas hoje eu não tenho eles na minha carteira. E eu acho que só com essas três classes de ativos tu já está ganhando muitos benefícios da diversificação. E aí, comenta abaixo. Tu acertou o resultado antes de olhar o final do vídeo? Ou tu ficou surpreso em descobrir que o IFIX foi o que teve o melhor retorno? E hoje, como é que está a tua alocação de ativos? E após o vídeo, tu pensa em mudar alguma coisa em relação a ela? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.